Oi, professora, bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim, dá para escutar sim. Ótimo. Eu estou sem fone hoje, mas é porque eu estou esperando uma. Inclusive, deixa eu avisar vocês, estou esperando duas coisas chegarem aqui na minha casa e estou sozinha. Então eu tenho que interromper para atender o portão. E aí eu usei o fone porque se eu colocar o fone, talvez eu não consiga escutar a campainha, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai então para nossa aula de psicologia dos grupos, fundamentos da psicologia dos grupos, novamente. Dando continuidade à semana passada, a gente estava vendo as diversas abordagens, né, ou formas de trabalhar, os diversos autores, as linhas, né, que trabalharam com a psicologia dos grupos e qual foi a contribuição, né, que cada um foi dando para construir, de fato, essa área que hoje nós temos na psicologia. Então, nós vimos, né, o Moreno, vimos Kurt Lewin, vimos assim, né, como eu falei, era uma apresentação superficial, a ideia era introduzir vocês às temáticas e aos autores, para que, né, a partir de semana que vem comecem os seminários de vocês e aí a gente possa, de fato, aprofundar, baseado no que vocês vão pesquisar, né? Eu gosto muito desse formato em que vocês, alunos, são proativos e vão atrás, né, dos conhecimentos. Nós vimos Kurt Lewin, vimos Moreno, estávamos começando a ver o Elton Maio, certo? Nas empresas, foi aí que a gente parou. Vocês se lembram? Vocês lembram Foi isso mesmo, professora. Uhum. de ver a parte mais da influência da psicologia dos grupos nas empresas, certo? A gente viu um pouquinho do Taylor, né? Com o Taylorismo. Estou compartilhando tela com vocês aqui para a gente ir relembrando. Aqui, né? Paramos mais ou menos aqui. Vimos o Taylor, né? Que ele implementou aí, então, formas de trabalhar diferentes e que geraram, né, uma produtividade maior na indústria, mas, né, teve um efeito colateral, que foi a questão do relacionamento entre os funcionários, né, do desgaste muito grande, número de afastamento aumentando, né, muitas doenças surgindo aí, esse adoecimento no ambiente de trabalho causado por essa pressão pela produtividade. E aí, acho que eu parei aqui, né, a gente viu até o problema e não viu a solução. Então, na verdade, gente, hoje eu não deixei a aula gravada, eu queria que a gente tivesse uma aula também mais interativa. Me incomoda um pouco quando eu dou aula que eu fico só eu falando. E a última aula foi bastante assim, né? Fiquei apresentando para vocês as diversas linhas de trabalho da psicologia dos grupos. Então eu pensei de hoje a gente fazer uma dinâmica um pouco diferente. Já que nós estamos em grupo, né? Apesar de nós estarmos aí isolados, né? E fisicamente distantes, nós estamos num grupo. Eu queria pedir a vocês, para vocês listarem. Aí pode ser entre vocês individualmente, ou pode ser em duplas, né? Aí não sei como vocês têm acesso a. Quão fácil seria o acesso de vocês fazerem isso em dupla, mas que vocês listassem acho que todos os problemas que podem acontecer no ambiente organizacional devido a essa questão de grupo, né? Essa questão de relacionamento grupal, relacionamento entre pessoas. Tá? E aí, assim, quem tem experiência de trabalho, experiência de ter trabalhado, não só a indústria, mas qualquer lugar, pode usar essas experiências, assim, contar de coisas que aconteceram, né, de desgaste no relacionamento, problemas de relacionamento que aconteceram entre as pessoas. Quem nunca trabalhou em nenhuma empresa pode usar, acho que, exemplos de grupos de trabalho mesmo, da faculdade, de escola. Todo mundo já fez alguma coisa em grupo. E que tipos de situações que pode gerar problemas, desgastes, que vão, de fato, né, atrapalhar a execução do trabalho. Vocês podem começar essa listinha. Eu vou dar 10 minutos para vocês. Pensem, reflitam. Não tem resposta certa para essa pergunta, tá? Não é uma resposta que tem certo e errado. É mais para a gente poder fomentar uma discussão mesmo.
Enquanto isso, eu vou buscar o fone, porque eu acho que eu vou precisar dele daqui a pouco. Um minutinho. Professora, se a senhora estiver falando, não dá pra te ouvir. Não tô falando, não. Eu deixei o áudio aberto, deve ter ruído tudo do ambiente. Ah, tá.
E aí, como é que vocês estão? Conseguiram fazer? Precisam de mais tempo? Tranquilo? Eu já listei umas coisas aqui, professora. Legal. Você pode compartilhar com a gente, Maria Clara? Você pensou? Posso. Então, eu acho que uma coisa que, tipo, prejudica muito, sabe, a organização de um grupo é a falta do diálogo. Porque muitas vezes um dos participantes, por exemplo, vai guardando as coisas para ele, sabe? Atitudes pequenas que a longo prazo vai aborrecer, frustrar e pode dar uma intriga entre os participantes, sabe? Uhum. Tá. Então, essa falta de diálogo você acha que gera uma situação onde nem todo mundo tem conhecimento do que está acontecendo? Sim. E também é uma falta de organização, né? E você acha que isso acontece nas empresas, nos ambientes de trabalho hoje em dia? Então, a minha mãe, ela tem uma padaria, né? Olhadinha para trás foi ótimo. Vai que O ela tá pessoal, aqui atrás, o né? pessoal tá aqui, né, ouvindo. Se for sigiloso, não fale, por favor. Não, Melhor, não é, melhor não não é. falar. Não é. Mas é que minha mãe tem uma padaria, né? Então, ela lida sempre com o público e tal, né? E o problema é que ela trabalha com a família dela. E Uhum. aí, os irmãos. E aí eu sinto que eles vão guardando, sabe, as coisas pra ele, tipo, pequenas coisas que vão irritando no dia a dia. E aí, se eu acho que eles tivessem esse diálogo, tipo, diariamente, eu acho que poderia ajudar melhor na dinâmica de grupo e eles até trabalharem melhor, sabe? Uhum. E por que não há o diálogo? Ah, porque tem medo de ofender, sabe? Umas coisas assim. Uhum. É Então, complicado, né? comunicação, acho que é um ponto importante, então. Eu acho. Beleza. Alguém pode trazer vocês concordam, discordam? O que vocês acham desse ponto? Alguém mais colocou esse ponto? Professora, Eu também coloquei esse ponto. Quem é que tá falando? Que eu não tô eu vendo. coloquei também. É uma questão que também atrapalha na Isabela. comunicação, eu acho, né? É a questão do machismo, né? Uhum. Porque o homem dentro das empresas, não só dentro das empresas, mas em todo lugar, não leva em consideração, a maioria das vezes, o que a mulher fala, o que ela fala é atrapalhado pelos hormônios, ai meu Deus, entendeu? Então, tipo, a mulher toda hora ela não é levada a sério, entendeu? Então eu acho que isso também atrapalha na comunicação. Para que que eu vou avisar a mulher que isso está acontecendo se não vai fazer diferença, entendeu? Eu acho que isso é um fator bem importante. Tá. Ok. Vocês concordam, discordam do que a colega trouxe? Eu concordo, eu acho que isso é dar espaço de fala, assim, para todos do grupo. Uhum. Ótimo. Hoje tem uma preocupação com a questão da diversidade, né, no ambiente de trabalho, que é uma coisa bastante recente, né? Você perceber que isso até tem um impacto na questão de vendas, né? De você, de fato, entender o seu público quando você tem diversidade na sua equipe, né? Diversidade de tudo, né? De gênero, de orientação sexual, de etnias, pessoas com deficiência, sem deficiência e etc. Tem bastante gente colocando coisas no chat aqui, vamos dar uma olhada. A Rafaela colocou, a Rafaela Andrade, falta de comprometimento entre os participantes. Ok. A Jéssica acha que é um ponto principal. Agora não sei se ela está concordando com a Rafaela ou se ela estava falando sobre o que a gente estava falando aqui naquela hora. A Yasmin, chegar a uma conclusão sobre o tema gera intriga muitas vezes. Quando você definir um tema para um trabalho, por exemplo, acho que é isso que você quis dizer, Yasmin. Não aceitar a divisão do que cada integrante vai fazer. Olha o taylorismo aqui, né? Não é todo mundo que vai saber fazer tudo. Vai ter uma divisão entre o que cada um vai fazer e isso gera um desgaste, né? Gera uma questão importante aí no grupo. A Jéssica está falando da comunicação, né? Que a gente falou, importante. A Maria Antônia, ideias convergentes, briga por quem manda mais. Ideias convergentes, na verdade, seriam ideias que estão em sintonia. Acho que você quis dizer talvez ideias divergentes. Explica pra gente. Divergentes seriam ideias diferentes, né? Contrárias. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. E aí, se essa comunicação não fica bem estabelecida, né? Como a Maria Clara já falou,
É isso, Maria Antônia? Briga por quem manda mais, tá? Disputa de poder, né? Problemas com comprometimento, também já foi falado, né? Pessoas que não têm comprometimento acabam gerando aí problemas no grupo. Problemas na divisão do trabalho. Novamente, é o Taylorismo aqui, né? Vocês vão dividindo os trabalhos para ficar mais fácil, mas isso gera uma questão dentro do grupo. Competição. Tá? Tem a ver com a questão do poder, né? Competição, imagino. Associo com o poder, porque quando você está competindo com a pessoa, você quer, né, aparecer mais, mostrar mais o seu serviço, mostrar que a sua ideia é melhor. Tem a ver com o poder, está relacionado aqui. A Luísa colocou, Luísa Abreu. A motivação de cada um ser diferente pode ser difícil. Isso é fato, né? Quando a gente está no grupo, a gente não deixa de ser indivíduo, a gente já falou disso, né? O grupo, ele está entre o indivíduo e a sociedade, e ele acaba trazendo elementos dos dois. Quando a gente fala, né, o machismo é uma coisa que atrapalha, o machismo é um fenômeno social, e ele vai atrapalhar isso dentro de um grupo menor. Quando a gente fala, a motivação de cada um pode ser diferente, é um aspecto individual que está influenciando também no grupo. Então vejam como ele de fato é um intermediário entre a sociedade e o indivíduo, como a gente já falou. Personalidades diferentes, novamente, então, né, Luísa, coisas que são individuais, né? A personalidade é uma coisa individual, por mais que a gente tenha uma constituição aí que vem, né, também dos nossa família, nossos grupos, nossa sociedade também. Personalidade também é um aspecto que, né, quando você olha sob essa perspectiva, é um aspecto individual que vai impactar. A Jéssica colocou o assédio, mais um fato social, né, Jéssica, infelizmente. O constrangimento ao colaborador, comportamento organizacional. Não entendi o que você quis dizer. Ah, tá, você tem um complemento aqui. Comportamento organizacional baseado na perseguição. Eu vejo isso tudo que você colocou como uma questão do poder mesmo, né, que a Maria já falou anteriormente, né? Comportamento individual, falamos já disso. Conflitos pessoais. Então, as pessoas às vezes não se dão, né, por motivos pessoais e acabam levando isso para o trabalho, né? Vejam que a gente, então, não chega no trabalho, né, ou no trabalho de escola e tal, e a gente tá lá, né, despido dos nossos valores, despido das nossos, né, preconceitos, nossas questões pessoais, e aí vamos começar o trabalho bonitinho, né? A gente já carrega tudo isso com a gente, esses aspectos, tanto individuais quanto sociais. A Larissa, não esconder informações de algum integrante do grupo. Então você acha que tem que compartilhar, Larissa? Seria o oposto do Taylorismo aqui, né? Voltar ao método mais artesanal, tradicional, né? Que era de todo mundo estar sabendo de todas as etapas de alguma execução, de alguma tarefa. Não esconder informações de algum integrante do grupo. Não deixar que intrigas pessoais interfiram no trabalho. Novamente, os aspectos individuais aqui, né? A Isabela, não saber escutar opiniões diferentes. De fato, né? Isso acontece. Ainda mais no mundo polarizado de hoje, né? A gente acaba levando muito a sério o que a gente acredita e não conseguindo sair do nosso lugar, né? Ser empático com o outro. Maria Clara Ramos. Em alguns casos é importante estipular um líder para ele auxiliar na organização do grupo. E aí a gente já viu os diferentes estilos de liderança, né? Como é que seria essa questão da liderança? Vamos chamar alguém de líder, mas aí será que essa pessoa vai atender o que o grupo precisa? Quando é que a gente deve, né, tirar esse líder e colocar outro no lugar? Vai ter uma eleição, vai ser uma coisa que às vezes a pessoa se voluntaria, eu quero ser o líder. Então, até aí é uma questão que já envolve outros detalhes, né? Que pode ser um pouco mais complexa, não tão simples assim. Às vezes as pessoas não aprendem, então, a gente, na verdade, não aprende na nossa vida qual é o papel da liderança, né? Esses diferentes estilos de liderança. Aí você pode eleger uma pessoa que acha que liderança é mandar, né? Que é tomar as decisões sozinhas. E não necessariamente precisa ser dessa forma. Alguém ia falar? Professora, Pode falar. eu pensei em um tópico, mas eu também acho que se encaixaria em questões individuais, que são fatores externos, problemas externos. Por exemplo, quando a pessoa está com algum problema de família, de saúde, em casa, relacionado, eu acho que isso pode acabar atrapalhando
de certa forma, o desempenho grupal dela, em qualquer que seja o trabalho, alguma coisa, por essas questões. Uhum, sim, sim, com certeza. Isso fica muito claro quando a gente assiste esse jogo de futebol, né? Os esportes coletivos. De que uma pessoa não tá bem ali por motivo, pode ser de saúde, né? Ou qualquer coisa assim. E o grupo todo não consegue se desempenhar por causa de uma pessoa. De fato, pode acontecer. Professora, Pode falar. eu acho que os grupos eles não precisam de um líder necessariamente que vai lá e manda e fala, vai acontecer assim e assim. Eu acho que só precisa de uma pessoa que organize as ideias de todo mundo do grupo, sabe? Que possa ajudar na comunicação. Ela recebe as ideias de todos do grupo e fala, ó, então, gente, é isso que pode acontecer? Alguém tem mais alguma sugestão ou coisa do tipo? Eu acho que líder não é a né? Tipo, vou mandar e vai acontecer assim porque eu quero, entendeu? Eu acho que o melhor para o grupo é só uma pessoa que organize todas as ideias e ajude na comunicação. Uhum. Então pode ser um tipo de liderança menos centralizadora, né? Que seja mais descentralizado, né? Ou seja, ele pode até Isso, atribuir papéis, compartilhar o papel de liderança com outras pessoas. Ele não precisa ser uma pessoa que só ele faz, só ele decide, até porque é um cargo que sobrecarrega, né, a pessoa se ela assume esse papel de fazer tudo, né, pelo grupo. Eu falei pra Um vocês, né, líder sobre o filme. democrático, não? Sim, exatamente, um líder democrático. Eu falei pra vocês sobre o filme Bacurau já? Recomendei que vocês assistiram? Quem assistiu conseguiu identificar quem é o líder da comunidade? E como que é essa liderança? A Luísa Ah, é tá muito pensando. complexo. É, porque é É muito difícil. complexo. Aham. Exato. Tipo, é claramente. Dá pra ver claramente quem que é o líder, sabe? Quem que, de certa forma, provê Ó, sem a spoiler, viu? privacidade. A Tá, Maria não tá no vou. vídeo sem Não, sim. spoiler, tá? Tudo Então, bem. só Dá pra ver isso situando quem não viu claramente. o filme, assim. É um filme sobre uma cidade, né? O personagem principal é uma cidade chamada Bacurau, que é uma cidade do interior do Nordeste, que é uma cidade bem pequenininha, né? Que tem diversas questões. E, nossa, é difícil até fazer uma sinopse desse filme, assim. E o filme vai mostrando como que, né, é a chegada de pessoas de fora dessa cidade e como que isso impacta na mudança ali de comportamento das pessoas dessa cidade. E aí eles têm que muitas vezes se organizar para conseguir lidar com essa ameaça externa que vem chegando. Eu não, se eu falar mais do que isso, eu acho que já é spoiler. Mas é bem legal, porque você consegue ver o papel das pessoas dentro da cidade. Isso que eu achei legal do filme também, porque os papéis são muito bem definidinhos, sabe? Dá pra ver quem que é quem. Nossa, esse filme é maravilhoso. Sem falar que foi maravilhoso. Mas eu tenho outra impressão, Luísa. Eu tenho a impressão de que não é bem definido, mas eu não conseguiria falar, tipo assim, um líder. Eu teria dificuldade, porque eu acho que eles dividem muito bem o papel. Que não tem um líder, assim, Sim. sabe, que assume Uhum. a parada. Eles fazem tudo muito compartilhado. Então fica até É difícil que de se eu você fosse ver quem é que falar. Que se eu fosse falar o meu ponto de vista, eu ia dar spoiler aí, ia ficar. Não ia, sabe? tá. É, Tá, só não, que eu acho que assim. Eu vou não tentar não dar spoiler. Mas é só que todo mundo se agrupa bem, mas talvez as decisões sejam melhor tomadas quando certas pessoas também estão a parte da. Tipo, certas envolvido. pessoas integram. Integram as características dela no grupo, sabe? Tá. Não, legal, ok. Então, quem não assistiu, assista. Até podia ter passado uma disciplina, né? Mas não passei a onda. Passei a onda pra vocês, passei a onda. Que também é um filme que é legal de ver isso, né? De ver como que as pessoas se comportam diferente por estar no grupo e como que o grupo pode ser colaborativo ou não colaborativo, etc. Então, no Bacurau é legal isso. As pessoas, elas assumem, assim, né? Acho que a responsabilidade pelo grupo de uma forma
que não é do tipo assim, eu tô fazendo isso por mim ou para salvar a minha pele. É tudo muito coletivizado, assim. Que é uma coisa que a gente hoje não vê muito nas comunidades, né? Nem em bairros, quanto mais em cidades inteiras. E aí eu lembrei disso quando vocês estavam falando disso, né, do comportamento individual, de ter um líder para organizar, ter um líder que de repente não tem tanto, né, esse papel que a gente assume que é a liderança, porque ele é menos centralizador, mais democrático, ou mesmo que ele compartilha a liderança com outras pessoas, ou mesmo não ter uma liderança também é uma possibilidade, né, desde que o grupo consiga se organizar dessa forma. Bom, várias coisas que vocês falaram aqui, se apareceu alguma coisa nova aqui, né? O Daniel falou, o problema dos grupos são o próprio grupo, acabam se individualizando, se esquecem da proposta inicial, que seria a união, respeito, a diferença de todos os membros. Ótimo, Daniel. Tem um autor que vai falar, né, que o grupo ele só se forma na execução de uma tarefa, que é o Pichon Rivière, a gente vai ver ele ainda. Então você precisa de uma tarefa para o grupo se formar. O grupo pelo próprio grupo não funcionaria, que é o que você está trazendo. Então, que o foco tem que ser na tarefa. Mas ok, daqui a pouco a gente vai ver a ideia desse autor. Talvez, Lavínia, talvez o receio de sugerir inovações para o grupo e ser criticado atrapalharia. Acho que é um receio mais individual aqui também, né? Lembre que assim, quando a gente vem para um grupo, a gente tem uma história anterior, né? Uma história pregressa de outros grupos que a gente participou. A gente nasce já num grupo, né? No grupo da família. Pelo menos um grupo familiar. E a gente vai expandindo esses grupos à medida que a gente vai crescendo, né? O grupo da escola, o grupo do bairro, o grupo, sabe, do condomínio, o grupo depois, sei lá, da igreja, da natação, a gente vai expandindo, né, e fazendo parte de muitos grupos, né, o grupo de WhatsApp, não, brincadeira, os grupos diversos que a gente vai participando, isso vai se expandindo, isso vai trazendo pra gente uma noção, né, de como se comportar em grupo, que os grupos podem ser diferentes uns dos outros, então, na minha família eu sei que todo mundo é mais, sei lá, extrovertido, espalhafatoso, então eu posso dar risada alta e tal, e todo mundo vai ficar de boa. Se eu chego no grupo da igreja, sei lá, o pessoal é mais calado, mais tímido, então se eu falar assim vai ser um pouco estranho. Então você já vai pautando seu comportamento um pouco baseado em cada grupo. E quando você chega num grupo novo, tipo o grupo da faculdade, vou fazer um trabalho agora com uma galera que eu não conheço. Você primeiro tem que ler o ambiente, né? Você vai vendo assim, deixa eu ver como que é aqui. Mas você traz já essa sua história pregressa de como você se comportou em outros grupos para esse grupo novo. Então, esse medo de ser criticado, de repente, vem de outros grupos que você participou e que isso aconteceu, e que você tem esse receio hoje de trazer isso. Enquanto outra pessoa pode ser o contrário. Pode ser uma pessoa que sempre deu ideias, sempre, né, foi aceita as ideias dela, ou na maior parte das vezes, e aí ela se sente muito à vontade, mesmo num grupo novo, para trazer novas ideias. A Rafaela está trazendo que a Domingas é a líder. Ela pode ser uma das líderes, Rafaela. Depende do seu ponto de vista. A Domingas, que é uma das personagens do Bacurau. Então, assim, né, a gente consegue ver essa questão do grupo acontecendo em vários, né, momentos da vida. Eu falei sobre empresa, né, mas eu falei, quem nunca trabalhou pode trazer exemplos de faculdade também. Eu acho que vocês trouxeram bastantes exemplos que são de grupos em geral, né? Mas por que eu trouxe isso, né? Para a gente começar a discussão de hoje. Vocês estão vendo minha tela, né? O que eu estava comentando da aula passada, né, é que o Taylor ele preocupou muito com essa questão de aumentar os lucros, né? Então, vamos fazer a indústria produzir, vamos fazer, né, a gente conseguir fazer mais na linha de montagem. E aí criou todo um mecanismo sem olhar para a questão do grupo. Ele preocupou só com a questão do método, né, do que ele estava querendo produzir ali. E o que aconteceu? Teve um desgaste na força de trabalho, uma deterioração das relações entre os operários, da chefia, os patrões, um aumento da tensão nervosa, uma crescente irritabilidade e perda de interesse pelo trabalho. Então, esse foi o efeito nas pessoas, né? Porque as pessoas, ao contrário do que ele tinha lá, não eram máquinas. E elas tinham fatores humanos que estavam interferindo ali. Aí, vamos dar seguimento agora. A partir do que estava acontecendo lá, o Elton Maio entra para tentar alterar esse quadro, né? Ele entra para pesquisar, porque na verdade, como era uma coisa muito nova, né, o Taylorismo, ninguém sabia bem, né, o que tinha que fazer. Tipo, hoje a gente pode olhar, né, com nossos estudos em psicologia, que a gente já conhece, olhar e falar, nossa, mas é óbvio que tinha que ter olhado para as pessoas, é óbvio que alguém tinha que ter feito uma intervenção com as pessoas e tal, mas na época isso não era uma coisa clara, né, para eles. O Elton Maio, ele foi contratado justamente, né? Ele foi chamado para poder identificar
né, o porquê que estavam acontecendo essas mudanças, né, no ambiente de trabalho, que não se davam por questões unicamente, né, pessoais. Tipo assim, você alterava alguma coisa no método de trabalho, na forma de realizar o trabalho, e isso mudava as pessoas. Tipo, por que isso acontecia? Né? Tinha uma empresa que chamava Western Electric Company, lá em 1924, que eles fizeram uma pesquisa, então com esse autor, né, com o Elton Maio, que ele era professor de filosofia. Ele estava lá na Austrália, o mais um que emigrou, né? Eu falei para vocês que muitos autores dessa matéria, eles foram imigrantes. Ele emigrou da Austrália para os Estados Unidos, foi trabalhar em Harvard, no departamento de investigações industriais, então tudo a ver, né, com o que eles estavam precisando. E ele foi nessa empresa, né, na Western Electric Company, para poder saber, né, o que de fato mudava nas condições físicas do trabalho, que mudava o desempenho das pessoas. Então eles fizeram uma primeira pesquisa em que eles alteraram as condições de iluminação da empresa. Então, por exemplo, se a luz era, sei lá, mais fraca, mais amarelada, botaram uma luz mais forte e branca. Exemplo, tá? Não sei se foi isso mesmo que aconteceu. E aí eles separaram, né? Um grupo de controle, que seriam as pessoas que não teriam alterações na iluminação, e um grupo da pesquisa, que é o grupo que estaria nesse ambiente com a iluminação alterada. E aí eles queriam saber, né, qual dos grupos iria ter uma melhora no rendimento, para saber se a iluminação era um fator que iria desencadear essa melhora, né? E aí o que eles observaram? Um fenômeno muito, muito curioso, que houve uma melhora no rendimento a partir dessa pesquisa, mas aconteceu essa melhora nos dois grupos, tanto no grupo experimental, que era o grupo que estava participando da pesquisa, quanto no grupo controle, que era o grupo que não mudou nada para eles. Então, assim, eles continuaram trabalhando do mesmo jeito que estava antes e teve um aumento no rendimento. Eles falaram assim, nossa, mas por que isso aconteceu, né? E aí eles foram lá contratar, então, o Elton Maio para identificar esse motivo dessa mudança. Né? E o que o Elton Maio percebeu? Que, na verdade, o que causou a mudança não foi a mudança na iluminação. O que causou a mudança foi que os funcionários, a partir do momento que eles estavam participando da pesquisa, foram divididos, né, um grupo experimental, um grupo controle, eles começaram a se sentir parte de um grupo. A sensação de que eles faziam parte de um grupo dentro da pesquisa. Olha que louco. Então, a parte da iluminação era uma coisa secundária, nem era o que mais importava. O que causava mudança de fato era isso que a gente pode chamar de um fator humano, né? Dos funcionários se sentirem parte de um grupo. Ou seja, você pode mudar muitas coisas, né, no ambiente físico da empresa, e não é isso que vai exercer o papel fundamental das pessoas se sentirem parte daquele grupo, né? E isso é bem interessante, porque às vezes a gente vê Quero ver a carinha de vocês. A gente vê em empresas assim, né, que se preocupam em, vamos colocar videogame, vamos colocar rede para os funcionários deitar, vamos colocar, sei lá, geladeira, vamos colocar os móveis mais modernos e bonitos, não sei o quê. E é óbvio que é uma coisa que é agradável, que é bonita, que a gente se sente bem num ambiente como esse. Mas não é só isso, né? Isso não é o que vai trazer, de fato, uma mudança nas pessoas, né? O fato das pessoas se sentirem parte de um grupo. Às vezes você pode ter uma empresa muito mais pobrinha, que não tem nada disso, mas que as pessoas se dão super bem e que conseguem, né, se sentir que fazem parte de uma equipe coesa. Porque essa equipe, né, compartilha as coisas, essa equipe tem um objetivo, né, muito claro, essa equipe tem uma liderança que ajuda, né, que ouve, que traz essa organização que a Teresa falou. Então aqui a gente já vê que tem essa questão de que o fator humano ele importa mais para a questão da produtividade, do rendimento no trabalho, do que a questão física. Pensem vocês no trabalho da faculdade. O fato de vocês terem, sei lá, internet de 500 mega, terem uma mesa nova e bonita no quarto, tipo, é isso que vai fazer vocês terem bom desempenho nesse trabalho em grupo? Não é, assim, isso pode ajudar, isso pode ser uma condição, né, secundária. Mas o que vai fazer o grupo ir bem, no trabalho em grupo, por exemplo, né, é vocês, enquanto pessoas, estarem de uma forma aí coesa, de uma forma que vocês se sintam parte desse grupo. Né? Então, aqui no que ele está falando, o Elton Maio, né, concluiu, é que o fator grupo exerceu uma influência, né? Esse clima de grupo e esse grau de pertencimento das pessoas foi o que trouxe a diferença. Daí em diante, então, começou, né,
tinha um trabalho, um emprego cada vez maior do psicólogo no ambiente de trabalho, né? De profissionais que estejam olhando para isso. E o psicólogo organizacional até hoje tem essa função, né? De olhar para as pessoas que estão no ambiente de trabalho e como zelar para que essas relações humanas sejam um fator para ajudar no trabalho, e não para, né, boicotar e atrapalhar o trabalho. Então, o trabalho com grupos passou a ser uma tecnologia empregada em caso de conflitos. Vocês falaram bastante disso, né? De os conflitos que podem atrapalhar o rendimento. E aí não só a indústria, porque isso começou na indústria, mas depois eles levaram isso para a escola, comunidades, né, marginalizadas ou não. Então, assim, todos os lugares onde tinha grupo, eles identificaram que esse fator era um fator importante e influente, mais do que fatores materiais. O que vocês acham disso? Condiz com o que a gente estava falando? Tem a ver ou não? Você tá sacudindo a cabecinha que sim? As pessoas que estão com o vídeo ligado estão falando que sim, com a cabeça. A Tereza perguntou se esse slide eu já mandei. Nossa, sinceramente não me lembro, Tereza. Talvez não. Acho que não, porque eu estava sem acesso ao EVA, né? Até semana passada eu estava sem acesso. Eu já consegui recuperar o meu acesso. Então eu vou entrar lá e vou colocar para vocês. Mas então, beleza. Então, assim, hoje que a gente tem essa atuação, essa sapiência, né? A gente tem esse conhecimento do quanto que o grupo influencia numa relação de trabalho, quanto que isso influencia na produtividade. Nós, psicólogos, temos um vasto campo de atuação, né? Não só nas empresas, mas, assim, dentro de empresas é uma área bastante valorizada. Né? Se vocês forem pesquisar, é uma das áreas da psicologia, né, onde mais tem vaga, onde mais, né, tem uma remuneração alta, porque de fato isso tem um impacto grande no que a empresa produz, né? Você trabalhar com os grupos, trabalhar ali com as pessoas. No semestre que vem a gente vai ter um segmento dessa matéria que vai chamar intervenções em psicologia dos grupos. A gente vai pegar toda essa teoria que a gente está vendo, essa matéria de agora é bem teórica, né? No semestre que vem a gente vê as aplicações práticas dela. E tem uma aula que é só sobre isso, que é intervenções em grupos em organizações, em empresas. E vocês vão ver que assim, a gente pode trabalhar com questão de liderança, como a gente já falou, a gente pode intervir com questões de coesão do grupo, a gente pode intervir quando tem alguma mudança, então vai mudar a equipe, vai mudar o gerente, vai mudar o CEO da empresa, ele contrata você para poder fazer uma mudança gradativa, uma mudança que seja ali mais bem aceita entre as pessoas. Pode ser uma mudança porque eles identifiquem, por exemplo, pode ser um trabalho, né? Porque identifica-se, por exemplo, um alto nível de estresse naquele grupo, e aí como lidar com esse estresse, né? Então todas essas questões que são comportamentais, são pessoais dentro da empresa, fica a cargo do psicólogo organizacional. Então, estudem bastante essa área, que é uma área que tem bastante chance aí de vocês se inserirem no mercado de trabalho, e é uma área muito importante, e é uma área em que precisa de um olhar muito ético. Porque se você só chega lá, a empresa fala assim, a gente quer produzir mais. Tá, beleza. Aí você pode cair na armadilha do Taylorismo. Vamos fazer essas mudanças e as pessoas vão produzir mais, mas que efeito isso vai ter? Né? Então, é preciso olhar para os funcionários. Esse olhar para os funcionários, para os colaboradores, para os seres humanos, é o que a gente pode mais contribuir. Numa escola, a mesma coisa. Ontem eu dei aula sobre intervenções do psicólogo pode fazer no ensino médio, e a gente falou bastante sobre a questão de vestibular e avaliações externas, né? Que desde a infância a criança já é preparada para fazer prova. E aí, né, o psicólogo é chamado para a gente precisa, né, aumentar ali as notas, a gente precisa aumentar o número de alunos que passam no vestibular, tal vestibular. E se a gente vai só com isso na cabeça, isso pode ser a demanda inicial, mas se a gente vai só com isso na cabeça, beleza, você consegue fazer a galera passar no vestibular, mas como é que essa galera tá saindo? Se a galera tá saindo, tipo, um alto nível de estresse, depressão, tá tendo muitos encaminhamentos externos, conflitos entre os alunos, entre os professores estão desgastados. Então, se a gente olhar só pro dado objetivo também, né, do tipo, qual é o objetivo que eu quero? A gente acaba, às vezes, não olhando para esses outros fatores que são importantes. Por isso que esse conhecer, né, o grupo, conhecer o que se realiza em grupo, conhecer as técnicas que a gente pode utilizar em grupo são muito importantes. Saindo um pouco dessa parte de empresa, né, de organização, teve uma outra linha também
que foi uma linha terapêutica da psicologia dos grupos, né? Na verdade, assim, o primeiro grupo terapêutico, vamos chamar assim, a primeira terapia de grupo que surgiu foi com o Joseph Henry Pratt, lá em 1905. Então vejam a data, né? O Elton Mayo é de 1924. O Henry Pratt é de 1905. Então, na verdade, né, nas empresas, a psicologia dos grupos entrou na década de 20, mas na área terapêutica a gente já tinha uma atuação. Quando que foi, como que isso aconteceu, né? O Henry Pratt, ele era médico, ele trabalhava no hospital de tuberculosos, que é uma doença que hoje, né, ainda bem que a gente já conseguiu erradicar, mas era uma doença que matou muita gente, né, nessa época, aí no comecinho do século XX. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou de São José dos Campos. Em São José dos Campos era um lugar onde muitas pessoas vinham, né, para tratar tuberculose, tratar doenças respiratórias. O Vale do Paraíba, acho como um todo, né? Mas a história da cidade está muito ligada aos tuberculosos. Então, por exemplo, o Parque Vicente Aranha já foi um hospital de tuberculosos. O Parque Santos Dumont também. Então, era um lugar que as pessoas iam por causa da questão do ar, né? Por causa de ser vale, e aí falava-se que o ar era melhor e tal, etc. Mas era uma doença que preocupava muito, que matava muito, né? As pessoas não sabiam muito bem ainda como controlar, não tinha, né, vacina, não tinha um controle efetivo disso. E o Henry Pratt, ele trabalhava nesse hospital. O que já se sabia na época era que você podia ter cuidado da sua higiene para você prevenir essa doença. Assim como hoje seria, né, vamos supor, ele trabalha no hospital e ele dá aulas de higiene para as pessoas não terem, né, o contato com vírus, né, com bactérias, então lavagem das mãos, uso de máscara, seria uma coisa semelhante a isso, eu imagino. Então ele dava essas aulas de higiene lá para os tuberculosos. O que ele foi observando? Ele fazia essas aulas em grupo, porque era um hospital onde todos já estavam com a doença, né? Então não tinha perigo de ninguém pegar. E aí, o que ele foi percebendo? Que nessas aulas de higiene, ele percebeu que os participantes que sentavam mais perto dele na sessão tinham melhor resultado na saúde. Conseguiam melhorar a tuberculose mais rápido, conseguiam, né, aderir às propostas de higiene que ele tinha. Então, o que ele foi percebendo? Ele falou, cara, se quem senta mais perto de mim tem melhores resultados, é muito possível que o fator, né, novamente, do grupo, né, o fator humano, da proximidade humana, tenha mais poder aqui do que a própria aula de higiene, né? E aí eu trago muito esse exemplo para a sala de aula. Né? Na sala de aula, muitas vezes o professor ele tem um contato mais próximo com os alunos que sentam na frente, né? Por uma questão de que geralmente participam mais, né? Ele consegue ver mais esse aluno. Então, acaba acontecendo isso em outros locais também, né? Então, esses pacientes que sentavam mais perto dele melhoravam a saúde. E aí ele criou essa ideia, essa teoria, né, de que quando você tem um bom vínculo com o médico dentro desse grupo, você consegue mais trabalhar com as suas emoções. Você não está falando só mais da higiene da tuberculose, né? Mas você tem um vínculo ali emocional, um vínculo de confiança, um vínculo onde você pode trazer, de repente, outros conteúdos, outros aspectos, que isso trouxe, né, a melhora na doença. E isso ainda não tinha sido uma coisa que tinha explicação na psicologia. Então, o que aconteceu? Ele viu o fenômeno, mas ele não sabia ainda por que acontecia. Ele só viu isso, ó, que quem senta perto de mim melhora mais. Então, o que pode estar acontecendo aí? Né? E daí surgiu essa observação que foi embasar depois outros estudos, né, para poder ver o que estava acontecendo com quem tinha esse vínculo maior. Mas já criou-se aí, né, uma noção, uma ideia inicial de que esse vínculo ajudaria a pessoa mais do que apenas participar do grupo. Então, a importância ali não era só o conteúdo, né? Era a questão de você estar próximo de quem está ministrando esse conteúdo. Oxe, tem mais coisa nesses slides aqui. Só um minutinho, gente. Tenho certeza que eu tenho mais coisas nesse slide. Eu não falei do Pichon, não falei do Rogers. Vamos lá.
Tô abrindo aqui o slide que eu acho que é o certo, tá completo. Isso mesmo. Então o Pratt fez aquela observação que eu estava dizendo, né? De quem sentava mais perto dele tinha um vínculo maior e por isso melhorava mais. Quem foi complementar bastante, né, o trabalho do Pratt, porque também trabalhou no ambiente hospitalar, foi o Bion. Eu acabei já mencionando ele um pouquinho em algumas aulas anteriores, mas o Bion, ele foi um psiquiatra inglês, né, psiquiatra e psicanalista. Ele viveu de 1897 a 1979 e ele dirigia um hospital durante a Segunda Guerra. Esse hospital tinha mais ou menos 400 pacientes. E ele resolveu, né, fazer alguns grupos com esses pacientes para, né, falar sobre as dificuldades que eles poderiam ter, né, depois, imagina, a guerra, né, tipo, sai gente sem perna, sai gente sem braço, sai gente com, né, dificuldades, não consegue andar mais, enfim, dificuldades muito severas, né, causadas pela guerra. Eu assisti um filme recentemente muito bom sobre isso, que é um filme do Tom Cruise. Eu esqueci o nome do filme agora. É um filme que mostra muito bem isso, assim, o quanto que os caras mudam, né, a visão deles sobre o mundo, tudo a partir dessa mudança, Nascido em 4 de Julho, esse filme. Esse filme, Nascido em 4 de Julho, mostra muito isso, assim, ele era um moleque que achava, guerra é legal, vamos lá, uhul, né, eu sou patriota, vou lá lutar. E aí ele, não vou dar spoiler, mas ele se estatela todo lá e ele volta, tipo, outra pessoa. E aí ele começa a ser, né, uma pessoa crítica da guerra. Mas ele volta com questões de saúde muito severas e que vão, de fato, mudar a rotina dele e mudar quem ele é. Então o Bion observou isso, né? Tipo assim, os caras na guerra se tatela tudo, perde braço, perde, né, tudo. Tem sequelas muito severas. E ele fez esses grupos, né, para poder conscientizar esses homens, né, sobre as doenças que eles estavam adquirindo ali na guerra, né, a perda de membros, etc. E o modo adequado de lidar com essas questões. E aí, nesse grupo, o que ele observou? Ele observou, assim, que, na verdade, foi uma coisa meio... Ele não interferiu para isso, né? Ele observou que, naturalmente, só por ele formar um agrupamento de pessoas para falar sobre isso, já surgiu um espírito de grupo, né? E ele observou que esse espírito de grupo interferia no comportamento dos indivíduos. Então ele já entendeu isso, né? Que o grupo faz uma diferença importante aí, até, né, para o comportamento individual. E aí o que aconteceu? Ele foi trabalhando, né? Ele continuou trabalhando com esses ex-soldados. Ele trabalhou na guerra e depois, né, depois da guerra ele continuou trabalhando com esses ex-soldados. E aí ele foi, né, descrevendo o que acontecia e criando conceitos psicanalíticos para explicar o funcionamento desses grupos, né? Ele criou alguns pressupostos, que é, por exemplo, sempre que a gente está em grupo, a gente tem uma tendência, né, a depender de um líder, que é uma coisa que a gente já falou um pouquinho lá sobre aconteceu isso numa onda, né, dos alunos quererem, né, ter uma liderança, né, colocarem o professor nessa liderança, e quando o professor quer sair, eles, na verdade, né, querem que o professor continue, eles ficam, né, chamando o professor para essa liderança. Esse é um dos pressupostos do Bion, por exemplo, a dependência de uma liderança, né? Outro pressuposto é o movimento de luta ou fuga, que é um pressuposto em que o grupo ele vai ter uma tendência, né, a se unir para lutar contra alguma coisa, ainda que essa coisa não tenha, né, um fundamento. No filme a gente viu, né, que o grupo da Onda ele tentava, né, ser muito forte entre si, né, mas eles lutavam contra outras pessoas que não faziam parte da Onda, né? Eles eram ofensivos com os outros, não deixavam entrar no grupo. Tem aquela cena em que eles estão batendo o pé, né, para atrapalhar os caras de baixo. Então eles estavam, né, no movimento de lutar contra a galera que não era da Onda. Todos esses pressupostos, né, na verdade foram 3 pressupostos principais que ele delimitou, mas todas essas observações, esses conceitos que ele foi fazendo a partir desse grupo,
foi formando aí uma teoria, né, psicanalítica para explicar, então, os grupos. Então, foi a primeira vez que ele fez isso, porque o Freud tinha falado, a gente já tinha falado sobre grupos, mas não tinha formulado conceitos, né? O Freud tinha um livro chamado Psicologia das Massas. Não sei se vocês já viram esse livro em algum lugar. É um livro bem antigo do Freud. Psicologia das Massas. Na verdade, assim, ele tinha esse livro, né, que falava das massas, mas ele não entrava muito na questão, né, dos grupos, e nem, assim, utilizou métodos, né? O Freud, ele teve acho que uma aproximação com esse tema, mas não foi uma coisa que ele levou, assim, tanto, né, adiante. Já o Bion, não. O Bion, então, ele pegou, né, o que a psicanálise já tinha na época, aplicou nesse grupo aí, né, nesse grupo que ele foi observando essas mudanças aí, dos soldados, para conseguir explicar, então, o fenômeno de grupo, e ele influenciou depois, né, toda uma geração de psicanalistas, porque não tinha nada, como eu falei, né? Tinha lá o Prat tinha feito a observação, mas não tinha nada, não tinha, assim, técnicas grupais, né? E o Bion foi trazendo isso. Ele incluiu uma dimensão do inconsciente nos grupos, né, que é um conceito psicanalítico. O inconsciente, que é aquilo que a consciência não alcança, né? Aquilo que a gente às vezes nem sabe que tá, né? Não é diferente de um pensamento, que a gente está consciente que a gente está pensando naquilo, né? Ou quando a gente faz uma ação que a gente sabe o que a gente está fazendo, isso é uma ação consciente, né? As ações inconscientes são aquelas que a gente nem sabe que está tomando, né? Porque elas não atingiram a nossa consciência. Quando vocês forem estudar, não sei se você já tem essa matéria, se vocês já têm a matéria de psicanálise, mas vocês vão entender bem, assim, eu tô explicando, né, bem rusticamente o que é o inconsciente. Mas até no senso comum a gente já acaba ouvindo essa palavra, né? Quando você faz uma coisa sem consciência. Então, no grupo, também haveria uma dimensão inconsciente. Não seria só cada pessoa, cada indivíduo indo lá com o seu aspecto inconsciente. Não, ele vai trazer que no grupo paira o inconsciente que é do grupo. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam no que isso difere do conceito de inconsciente coletivo do Jung, que é um conceito também que muitos já ouviram falar no senso comum. E aí eu digo sempre que o inconsciente coletivo ele é uma coisa, né, da humanidade como um todo. Agora, do Bion não, né? Do Bion a gente está falando de um inconsciente que é de um grupo. Então, das pessoas que estão internadas porque fizeram parte da guerra, né? Então, a guerra influenciou muito a teoria dele, inclusive os pressupostos dele, eu identifico que tem muitas questões que são, né, relativas à questão que a guerra favoreceu, né? Quando eu falo da dependência de um líder, numa guerra é importante que você ouça, né, o líder. Os líderes militares são muito fortes e autoritários. Então, a gente pode até traçar uma relação aí entre o que ele produziu, né, que serve para explicar o comportamento em diversos grupos, mas especialmente de grupos militares, porque ele bebeu muito dessa fonte, né? O que o Bion fala, o grupo é essencial para a realização da vida mental de um homem, tão essencial para isto quanto para a economia e para a guerra, né? Então, o grupo ele é importante para a guerra, como a gente estava dizendo, é importante para a economia e também para a vida mental de um homem. Olha só. Até hoje, está uma das práticas mais influentes, né, essa linha do Bion. Ele vai voltar naquele conceito, né, que a gente já falou nas algumas aulas anteriores, de que o grupo ele se insere como um intermediário entre o indivíduo e a sociedade. O Bion é um dos que vai trazer esse conceito. E aqui, olha só, uma coisa que vocês falaram, né, que acontece dentro do grupo. A gente tem dentro do grupo sempre o indivíduo, né? E o indivíduo, ele vem com seus conflitos, ele vem com a sua história privada, ele vem com a sua identidade pessoal, né? E no grupo ele vai encontrar outros indivíduos, né? Com seus mitos, a história daquele grupo, né? A identidade daquele grupo. Então, isso pode gerar um conflito aí, né, entre o indivíduo e o grupo, como vocês mesmos já disseram que pode acontecer. Vocês estão aqui, vocês produziram material, produziram observações que o Bion também produziu. Olha só como vocês são importantes, né? E tem capacidade de fazer muitas observações sobre a sociedade e trazer isso para a psicologia. Então, o grupo ele se estabelece como um espaço arena.
e suas dimensões servem à organização de diferentes ações e intercâmbios entre os seus membros. Então, ele vai chamar esse grupo de espaço, né? Porque o grupo vai ter um inconsciente próprio, vai ter toda uma característica própria ali, né, do grupo. E não é do indivíduo e não é da sociedade, é do grupo. Até aqui tudo bem, gente? Eu estou tentando simplificar cada vez mais a explicação, mas eu não sei se estou sendo prolixa ou se tá tudo bem, vocês estão entendendo, se está com dificuldade, perguntas. Alguém me responde se você está com dúvidas, está tranquilo? Tudo certo? Pra mim tá tudo bem, professora. Tudo bem. Tranquilo. Ótimo, ótimo. Beleza, então uma vez que o Bion trouxe, né, a visão psicanalítica para explicar os grupos, e eu falei, ele influenciou uma galera, né? Quem foi outro autor que também usou a psicanálise para explicar os grupos? O Pichon Rivière, né? Eu falei dele, a gente vai ver ele mais para frente. O Pichon Rivière, ele era europeu também, acho que ele era suíço, se eu não me engano, e ele também foi um imigrante, né? Eu falei muito, sou imigrante nessa matéria. Ele veio para a Argentina. Acho que ele era suíço, se não me engano. É isso mesmo, ó. Nasceu em Genebra, mas ele viveu em Buenos Aires a maior parte da vida dele. E morando na Argentina, ele desenvolveu um trabalho lá chamada uma técnica, né, chamada grupo operativo, que até hoje é uma técnica válida e utilizada bastante em grupos, né? O que o Pichon considerava? Que uma equipe ou um conjunto de pessoas só se estruturava enquanto grupo quando estivesse operando uma tarefa. Eu falei isso para algum de vocês que trouxe a questão de que o grupo deveria, né, primeiro, né, se organizar enquanto grupo, né, o grupo pelo próprio grupo, e eu falei, olha, tem um autor que vai falar o contrário disso, é o Pichon, né, então ele vai falar que para o grupo se constituir, precisa ter uma tarefa, o grupo precisa ter alguma coisa que precisa fazer, né, e não pensa em tarefa só como, né, tarefa manual, né, tipo, ele tem que produzir alguma coisa, mas às vezes uma discussão pode ser uma tarefa, né, a gente tem a tarefa hoje, por exemplo, na aula aqui, a minha tarefa hoje é apresentar para vocês diferentes abordagens para trabalhar com grupos. Isso me motiva de um jeito que se eu estivesse aqui só falando com vocês sobre qualquer coisa, sem uma tarefa, eu talvez não tivesse tanta motivação, não tivesse aqui, né, me esforçando para conseguir explicar de uma maneira adequada. Então, no grupo é a mesma coisa, né? No grupo, quando eu falo para vocês, gente, hoje falei para vocês, né? Vocês não fizeram isso enquanto grupo, vocês fizeram isso de forma individual, mas o grupo precisa definir listar aí quais são os conflitos que acontecem nas empresas, tentar descobrir por que isso acontece e tal. E se eu faço isso em grupo, né, isso vai mobilizar vocês para essa tarefa. Então, a tarefa não necessariamente é uma tarefa, né, de produzir um objeto físico, ou uma tarefa de produzir alguma coisa, um trabalho em grupo, né? Mas é uma tarefa pode ser uma discussão, né, um pensamento, uma coisa que a gente tem que chegar no objetivo no final. Tem que ter uma tarefa assim. E aí o Pichon vai falar que isso, então, é que estabelece o grupo, que é a tarefa que é um fator central na teoria dele, né? Isso estrutura o próprio grupo. E que o vínculo entre as pessoas vai se estabelecer durante o processo de trabalho. Isso condiz com o que a gente tem visto já nos outros autores, né? Porque quando você fala, né, o Bion está trabalhando e o grupo tem um objetivo, né? De se curar, enfim, né, de estar bem de saúde. O Joseph Pratt estava lá trabalhando com tuberculose, mesma coisa, né? Eles têm um objetivo, eles têm uma tarefa em comum. A diferença é que o Pichon ele vai trazer a tarefa de uma forma muito, muito presente, né? E ele vai estruturar as sessões com grupos, né? Os trabalhos com grupos, na verdade, não precisam ser sempre voltados para a área da saúde, pode ser para várias áreas, sempre com uma tarefa que tem começo, meio e fim na mesma sessão. Então, para o Pichon, eu vou me reunir com um grupo, sei lá, que quer parar de fumar, um grupo antitabagista. Eu tenho um encontro com eles, eu tenho que ter uma estruturação em que eu tenho, né, um começo, meio e fim daquele grupo, daquela sessão. Então, eu não deixo tarefas para a próxima sessão, né? Eu sempre faço tudo amarrado dentro de uma mesma sessão. Essa é uma diferença importante da tarefa do Pichon. E o grupo operativo, ele tem, então, uma função, né? Que é aprender a pensar, desenvolver a capacidade de resolver contradições dialéticas. Né? Contradições dialéticas seriam essas diferenças, né,
de pensamento, coisas que não são compatíveis. Né? Essas situações aí conflitantes. Então, a ideia dele é trazer, né, o grupo para resolver esses conflitos por meio de uma tarefa. A tarefa, o objetivo ou a finalidade tem a função de elemento disparador no processo grupal. Para o Pichon, todos os grupos eles têm 3 momentos, como eu já falei, né? Ele sempre estrutura uma sessão de grupo para que a própria sessão tenha, né, começo, meio e fim. Então, ele tem 3 momentos. Primeiro tem o momento da pré-tarefa. Então, é o momento em que vai surgir alguma resistência do grupo, vai surgir impossibilidades de enfrentar o desafio, os objetivos, reprodução de velhos esquemas, né? Então, vamos tentar fazer como a gente já fazia antes. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu dou uma aula, né, e eu falo, gente, a aula de hoje vai ser vocês, né, ao final da aula, apresentar um trabalho para a gente, uma pesquisa sobre um dos autores que a gente está estudando. Imagina que eu não passei isso para a semana que vem, eu passei isso, né, para fazer hoje. E aí, beleza, vamos dividir os grupos aqui. Então, primeiro vem a resistência, né? Do tipo, mas será que a gente vai conseguir? Não sei, isso aí a professora viajou, a professora trouxe um trabalho muito difícil para um dia só a gente fazer, não sei se vai dar. Impossibilidade de enfrentar os objetivos, né? De, a gente não vai dar certo isso aqui, a gente não consegue, vamos fazer não. Será que vale nota? Né? Então vem esses pensamentos, achar que não vai conseguir ter resistências. Também a reprodução de velhos esquemas, né? Então, sei lá, vamos fazer igual a gente fez do outro trabalho lá. Vamos dividir em grupos, alguém falou isso, né? Quando divide tarefas. Vamos dividir as tarefas, aí talvez a gente consiga terminar ainda hoje. Fulano de tal fica responsável de fazer a pesquisa, o outro ciclano fica responsável de montar uma apresentação, a outra fica responsável por fazer a parte escrita, e a gente consegue entregar até o fim do dia, né? Que é fazer de uma forma que vocês já faziam antes, tá? Essa reprodução de velhos esquemas. Aí, beleza, teve já esse momento da pré-tarefa, né? Aí, em determinado momento, vocês vão entrar no momento da tarefa, que em algum momento, vocês vão ter um insight sobre o tema proposto. Então, alguém vai chegar e falar assim, nossa, tive uma ideia. Insight geralmente é assim, tive uma ideia. E se a gente for lá e montar, né, uma encenação improvisada sobre o tema que a professora colocou? Aí a gente não precisa fazer pesquisa tão, né, aprofundada, a gente não precisa elaborar a parte escrita, a gente vai lá e propõe uma apresentação, tipo, né, uma encenação. A gente pode chamar a galera da sala para participar também, acho que vai ser legal. Então alguém tem esse insight, né? E aí pode acontecer de, assim, o grupo aderir a esse insight, né, falar, nossa, real, legal mesmo. Ou do grupo continuar com uma resistência aqui, né? Não sei se vai dar certo, não sei. Mas a ideia é que na parte da tarefa, já haja alguma coisa um pouco mais formulada, né? Já não é mais um momento de tanta resistência, já é um momento mais de alguém dar uma ideia e beleza, vamos nessa ideia. Aí o grupo, né, aborda esse insight e elabora a ansiedade. Então, o que antes o grupo estava pensando assim, não vai dar certo, tal pessoa não vai trabalhar direito, putz, aí a professora colocou, tá fulano no meu grupo, não vai dar certo. Essas ansiedades todas, elas começam a ser mais assentadas, né, elaboradas. Vocês conseguem, talvez, pensar de uma outra forma de resolver, conseguem diminuir essa ansiedade. E, por fim, a gente tem um momento do projeto. Então, vocês já apresentaram a encenação de vocês, vamos supor que foi essa ideia, a melhor ideia. Vamos fazer uma encenação sobre os autores que a gente está estudando. E aí o grupo, na verdade, né, ele vai examinar as estratégias e as táticas que foram utilizadas para produzir essa mudança, né, para fazer o trabalho. E aí vocês começam a olhar e falar assim, nossa, olha, eu pensei que ia ser tão difícil. E na verdade, olha, foi muito bom, gostei, parabéns, fulano, né? De repente, alguém que você tinha um conflito ali, e você não tem mais, você já começa a falar, nossa, parabéns, gostei do seu trabalho. Né? Muda a relação entre as pessoas, muda, né, o próprio sujeito. O sujeito que achava que não ia conseguir, né, que estava preso numa forma antiga de resolver o problema. Ele vai, né, modificar a partir dessa tarefa que ele teve que realizar. Vocês se identificam com esses momentos? Isso acontece de fato ou eu estou viajando aqui? No exemplo que eu dei de trabalho de escola.
Porque eu até coloquei no slide aqui, né, uma proposta de vocês tentarem identificar esses momentos em trabalhos de grupo que vocês já fizeram, né? Acabou que eu fui falando e já fui trazendo exemplos, então não tem sentido, acho que agora vocês fazer essa reflexão. Mas a ideia foi pensando no que eu observo que acontece entre vocês, né? O Daniel tá falando que acontecia bastante no ensino médio, esse tipo de atividade. Então, que bom que hoje vocês já são pessoas mais maduras, elaboradas, não acontece mais? É só no ensino médio? São coisas comuns, né? Eu tô brincando, né? Isso independe da idade da pessoa, isso independe da maturidade, né? A gente, quando tá num grupo, a gente tende, né, a querer conhecer primeiro esse grupo, né? Então, nisso, né, que pode surgir as resistências, a questão de pensar que não vai conseguir realizar alguma coisa, de achar que não vai dar certo, e depois ir vendo que, olha, dá certo sim, né? Vamos fazer desse jeito. E quando você sai, você fala, olha só, né? Foi de repente diferente do que eu pensava. Eu achei que eu ia gaguejar lá na frente e na verdade eu consegui falar. Ou, poxa, eu achei que. Ou o contrário, né? Eu achei que eu tinha organizado o negócio super bem. Quando eu fui lá, eu vi que não. Então, na próxima vez, né, eu tenho que pensar numa outra forma de realizar. Então, para o Pichon, né, sempre o grupo operativo, ele vai... Por que chama o grupo operativo? Porque ele vai operar sobre uma tarefa. E aí, durante a operação sobre essa tarefa, vão acontecer esses 3 momentos aqui que ele delimitou. Tá? Então, se for que ele observou trabalhando com grupos, que isso sempre acontece. Né? O Pichon, ele foi muito ativo na área esportiva. Acho que se não me engano, ele foi jogador de futebol, ele foi treinador, alguma coisa. Ele foi muito presente, ele foi um atlético na juventude dele. E é legal a gente sempre ver, né, a vida dos autores, né, e ver como isso se influencia, né? Por exemplo, o Moreno tinha a questão do teatro, o Pichon tinha a questão do esporte, né? Que também é uma tarefa em grupo que dá pra gente ter muitas observações sobre como um grupo reage. Qual é a definição de grupo para o Pichon? O que é um grupo para ele? Todo conjunto de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço e articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe explícita ou implicitamente uma tarefa que constitui a sua finalidade. É uma definição, né, um pouco mais completa, mas vejam aqui a tarefa, né? Vamos destacar alguns pontos, né? A tarefa é um ponto muito importante para o Pichon. E isso constitui a finalidade do grupo. Então, para ele não tem sentido um grupo que não tem uma tarefa. Para ele, nenhum grupo não é, né? Pela própria definição que ele traz. Para o Pichon, como eu falei, ele também bebeu da fonte da psicanálise, né? Ele também usou a psicanálise para explicar a questão grupal. Por quê? Né? Porque na construção do projeto, vamos lembrar, né? Projeto é uma das etapas aqui, certo? Na construção desse projeto, ao entrecruzamento entre o plano consciente, o plano inconsciente e o plano do sistema de relações, ou seja, a estrutura grupal. Então imaginem vocês que, né, forma uma intersecção, né? Se a gente puder desenhar o que o Pichon está falando, às vezes sinto falta de ter uma lousa aqui fácil, né, para poder desenhar as coisas para vocês. Mas seria uma espécie de uma intersecção, né? Seria aqui, né, o consciente, por exemplo, em azul. Nós vamos botar o inconsciente de outra cor. Ops. Deixa eu não sei mudar de cor. Aqui, né? E até aqui a gente tá falando do indivíduo, certo? O indivíduo tem consciente e tem inconsciente. Mas aí ele vai colocar a própria estrutura grupal, que seria essa terceira bolinha aqui. Vou pôr de uma outra cor. Né?
Então, o que acontece nesse meinho, né? Na intersecção entre as coisas? A construção do projeto, tá? Então, para que o projeto possa acontecer, você precisa ter esses 3 elementos, né? O plano consciente, o inconsciente e o sistema de relação. É por isso que ele vai trazer o grupo, muitas vezes, para trabalhar aspectos que são pessoais. Lembra que eu dei o exemplo? Eu falei assim, por exemplo, você vai fazer um grupo sobre pessoas que querem parar de fumar, um grupo antitabagista. É uma demanda individual, certo? Eu não tô lá por uma demanda do grupo. Eu tô lá porque eu, Fernanda, vamos supor, sou fumante há 20 anos, quero parar de fumar, é uma demanda individual. Mas aí, ao invés de uma terapia individual, eu vou para uma terapia de grupo. Por exemplo, uma terapia que se utiliza da abordagem do Pichon Rivière. Eu tô lá como indivíduo, mas eu vou fazer a mudança acontecer a partir da estrutura grupal, que vai entrar ali e vai me ajudar, né, a ter essa mudança. Não sei se ficou claro para vocês essa intersecção, então, entre os aspectos individuais e os aspectos grupais. Certo? Beleza. Além do Pichon, né, a gente tem outros psicanalistas que trabalharam com grupos. Esses aqui a gente não vai entrar tanto em detalhes, tá? A gente não vai, inclusive, ter seminários sobre eles, a gente não vai retomá-lo, mas eles são pessoas importantes que saberem que existem, né? Que foram os psicanalistas franceses da década de 60 e 70, né? Alguns nomes, né? São o Anzeu, o Pontali, Caê, Missenar, Bejerano, esses são alguns dos nomes que vocês podem às vezes encontrar por aí, então é legal que vocês saibam que eles existem, que também então foram, né, psicanalistas, então vejam como a psicanálise usou bastante, né, dos grupos, mas logo a gente vai ver que não foi a única abordagem, né, a gente vai fazer trabalhos sobre Carl Rogers, sobre análise do comportamento, que são de outras abordagens. E esses psicanalistas, eles vão falar que o grupo deve servir como um contexto de descoberta da formação do inconsciente. Né? As ações de um grupo são deslocamentos, condensações e figuras simbólicas do desejo. Eu não vou entrar tanto em detalhes, isso aqui são aspectos bem, né, acho que específicos da psicanálise. O importante de saberem é que teve nesse grupo de psicanalistas franceses que falou que o grupo vai funcionar dessa forma, né, como se fosse um símbolo, como se fosse um mito, né, como se fosse um suporte aí para as questões individuais do inconsciente. Tá? Então o grupo vai ter uma função que fora do grupo o indivíduo não vai conseguir ter sozinho. Tá? Então o grupo para eles é um espaço no qual são vividas imagens interiores e angústias dos participantes. A situação do grupo é vivida como representações imaginárias, mas arcaicas. Leva o indivíduo muito longe para trás, onde não havia se constituído como sujeito, onde se sentia desregrado. Né? Então, a psicanálise sempre vai ter esse ponto, né, que a gente vai ver nas terapias individuais, psicanalíticas, né, o próprio Freud falava, desse retorno, né, à infância, desse retorno, né, à vida enquanto a gente era bebezinho, quando a gente estava até às vezes na vida intrauterina, né, que é a questão de você retornar e tentar acessar aspectos do seu inconsciente que são mais rudimentares, né, que são mais arcaicas. Então, para esse grupo de psicanalistas, o grupo vai ser mais uma forma, né, uma ferramenta de você acessar esses aspectos mais arcaicos para aí você, né, trazer uma cura, trazer um tratamento para uma doença, entendendo de onde vem aquilo. Isso é uma parte da teoria psicanalítica, como eu falei, vocês vão estudar ainda com mais profundidade. Eu estou explicando de uma forma bem superficial mesmo. Né? Eu tanto não tenho formação em psicanálise, quanto análise, nunca foi minha abordagem terapêutica, então eu estou trazendo de uma forma bem rasa, apenas para a gente entender que, né, como que existe essa relação forte, né, entre a psicanálise e as terapias de grupo, né, e a psicologia dos grupos. Por isso a gente tem que entender, pelo menos basicamente, né, o que fala a psicanálise. Bom, eu vou passar um pouco mais, né, a gente teve outros autores também, né, mas assim, ainda nessa linha psicanalítica. Mas eu queria, antes de fechar a ligação com vocês, né, a gente vai ter 2 grupos que vão trabalhar com autores que não estão sendo abordados por essas linhas que a gente viu
mais tradicionais, né? Um desses grupos é o grupo que vai falar do Carl Rogers, que a gente dividiu, né? Fez o sorteio semana passada e tal. O Carl Rogers, ele é um autor mais contemporâneo. Ele morreu, se eu não me engano, na década de 90. Ele é bem mais contemporâneo do que esses todos. Esses todos que a gente falou já morreram. Carl Rogers. Em 87 que ele morreu, né? Então, assim, o Carl Rogers, ele teve a oportunidade, inclusive, de trabalhar aqui no Brasil. Ele deu cursos aqui no Brasil. Ele esteve na televisão, inclusive. Tem um programa da TV Cultura que mostra um grupo funcionando. Isso, quando a gente for ter a aula sobre o Carl Rogers, eu quero indicar vocês para assistirem esse programa. E é bem legal esse programa porque ele mostra como funciona um grupo de encontro, né? O Carl Rogers, a teoria dele se chamava abordagem centrada na pessoa, que era uma abordagem de terapia individual, que ele transportou os conceitos dessa abordagem para os grupos, trabalhando com grupos de encontro. Tá? E o que são esses grupos de encontro? Esses grupos de encontro são grupos que ele fazia geralmente no final de semana, então assim, não é uma sessão de 1 hora, é bem diferente a abordagem, porque são grupos em que ele precisa, na verdade, deixar esse grupo aflorar. Então esse grupo, ele é um grupo que ele não tem uma condução, assim, não tem uma facilitação, eles não chamam de liderança, eles chamam de facilitação, mas é uma facilitação bastante mais passiva, assim, bastante no sentido de deixar o grupo aflorar, de deixar os aspectos do grupo aparecerem. Isso leva tempo, né? Então, assim, é um grupo que eu não vejo assim, muita gente utilizando ele hoje em dia, mas o Carl Rogers, ele teve essa abordagem que influenciou bastante na psicologia, porque, na verdade, o que ele trazia, que era importante, eram alguns conceitos de aceitação empática incondicional. Então, para ele, tanto na terapia individual quanto no grupo, o sujeito nunca deve se sentir, né, coagido a mudar de comportamento ou coagido a mudar quem ele é. Então, o terapeuta sempre vai aceitar essa pessoa de uma forma incondicional, ou seja, né, ela não tem o que ela fala, o que ela fale, o que ela faça, que vai, enfim, né, fazer com que o terapeuta entre em conflito com ela. Isso não é uma prática do Carl Rogers, da abordagem centrada na pessoa, e nem do grupo de encontro. Então, esses grupos, eles vão funcionar muito com base nessa teoria da abordagem centrada na pessoa, que eu falei da aceitação incondicional empática. Tem outro aspecto que é importante, que é a autenticidade. Então, né, o grupo ele tem que se mostrar autêntico, as pessoas têm que ter liberdade para poder se mostrar ali, né? O terapeuta, inclusive, tem que ser uma pessoa autêntica também. Ele não está ali exercendo um papel, ele está ali sendo, né, ele mesmo nessa questão de conduzir o grupo. E é um grupo que acredita, né, profundamente que o grupo ele pode se autogerir, que as pessoas do grupo elas podem elas não precisam de um guia, sabe? Elas só precisam de uma facilitação, de uma pessoa que facilite para que elas mesmas, né, encontrem o seu caminho, elas mesmas se desenvolvam. A abordagem do Carl Rogers, né, ela está dentro das teorias humanistas, acredita, né, fortemente que o ser humano tem essa tendência, uma tendência que ele vai chamar de autorrealização, né, uma tendência a encontrar a solução para os próprios problemas, uma tendência ao crescimento, uma tendência a você, né, enfim, chegar em aspectos, né, de desenvolvimento, né, e evolução que são muito naturais. Então, por isso, para ele, a ideia é não vamos interferir muito nesse grupo, porque deixa o grupo que o grupo consegue, o grupo vai, sabe? Então, é uma outra abordagem bem diferente que a gente vai ver depois com mais calma. No outro extremo, a gente tem a análise do comportamento, né, que é uma teoria que a gente já viu no semestre passado, quando eu falei para você sobre o Skinner, né, falei do Pavlov, falei do Watson. O Skinner, né, é o autor fundador da análise do comportamento, e é uma teoria que também vai se utilizar, um tipo de visão, né, de mundo, que a gente também pode utilizar bastante nos grupos. A análise do comportamento ela não tem, assim, um autor, tipo, o fulano de tal, ou a fulano de tal, que se destacou nessa abordagem grupal, mas enquanto técnica, né, enquanto teoria, é bastante utilizada, sim. Né? Então, se a gente faz o exemplo do tabagismo, né, que eu falei, você tem um grupo antitabagista e esse grupo ele é da análise do comportamento.
Ao contrário do Carl Rogers, né, que eu falei que o líder ele não é um líder, ele é um facilitador. Na análise do comportamento vai ser o contrário, né? A pessoa que é responsável pelo grupo, que está ali na coordenação do grupo, na verdade se chama coordenador do grupo, ela vai ter um papel muito importante, né? Ela não vai deixar o grupo ir conforme o grupo acha que tem que ser. Tá? No Carl Rogers seria isso. Na análise do comportamento, não. Né? O terapeuta, ele tem um papel, um terapeuta que coordena um grupo, ele tem um papel muito importante de arranjar aquele ambiente, né? De formar arranjos naquele ambiente, de customizar aquele ambiente para que seja um ambiente reforçador para aquele grupo. Né? Então, o que em outras abordagens vão ser chamadas de coesão grupal, que é essa união entre as pessoas, que é essa aceitação entre as pessoas, na análise do comportamento ele vai ser nada mais, nada menos do que um grupo reforçador. Né? Se o grupo apresenta aspectos reforçadores, as pessoas vão naturalmente, né, frequentar esse grupo, vão colaborar umas com as outras, vão formar um grupo, né, que é coeso, na verdade. Então, essa é uma visão importante da análise do comportamento. A análise do comportamento também tem uma visão de que, assim, se tem alguém no grupo que, de repente, né, causa um conflito, alguém que, né, sei lá, tá indo contra os propósitos do grupo, se fosse na abordagem do Carl Rogers, a gente deixaria essa pessoa, né, não, vamos deixar, porque, né, isso, vamos ver como é que o grupo vai lidar com isso. Na análise do comportamento, não, a gente pode também ser mais diretivo, a gente pode, né, chamar essa pessoa para conversar individualmente, a gente pode até mesmo limitar a participação dessa pessoa do grupo, né? Ou de dar orientações diretivas para ela, tipo, olha, isso a gente não pode, tem uma regra, a gente não pode fazer isso. Então vai ser um grupo muito mais, acho que, objetivo, muito mais com regras e muito mais diretivo mesmo, no sentido de orientações e tal. Não quer dizer que o terapeuta vai ser um líder autoritário, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas ele vai ter esse papel de arranjar o ambiente para que, se o grupo, né, tiver a possibilidade de atuar sozinho, beleza. Mas até isso acontecer, o terapeuta tem esse papel de ser um importante ali, mediador, ou alguém que circunda esse grupo para que o grupo não saia dos objetivos dele, né? Não vá para um outro lado. E por isso os grupos de análise do comportamento não são grupos de fim de semana, como o do Carl Rogers. Geralmente são grupos mais curtos, né? Geralmente são organizados assim, grupo antitabagista. Vai ter 12 sessões semanais de 1 hora, e aí os temas serão esses, então ele é bem mais organizado no sentido de que atenda de fato aos objetivos da análise do comportamento. Então é outra visão de grupo, né? Então é legal a gente estudar tudo isso para a gente poder ver que existem várias formas de trabalhar em grupo. Né? Eu falar assim, eu vou fazer uma dinâmica de grupo, é muito pobre. Vocês vão sair dessa matéria, eu espero sabendo que não dá para você chegar num lugar e falar, vou fazer uma dinâmica de grupo. Você tem que ter um embasamento, você tem que ter um olhar específico de alguma teoria, você tem que estudar aquilo que você vai fazer, né? Para você poder fazer uma coisa de fato eficaz, de fato que tem um embasamento. A Maria Antônia tá falando que fez terapia em grupo e que era bem assim mesmo. Que legal, Maria Antônia. Em algum momento, se você tiver a vontade para compartilhar essa experiência, é bem bacana. Eu nunca participei como paciente em terapia de grupo, só como terapeuta. Então, eu não tenho essa experiência para compartilhar. E aí tem gente que vai falar que gosta de terapia de grupo, tem gente que vai falar que não gosta. Aí é uma questão muito pessoal, né? Eu acho que tem uma questão de condução também, né? Então, que tipo de terapia de grupo você fez, né? Com qual terapeuta? Eu acho que tudo isso vai impactar na sua experiência enquanto paciente em terapia de grupo. Se for uma condução bem feita, né? Se teve um embasamento teórico, tudo bonitinho. Porque, por exemplo, eu não me vejo como uma paciente num grupo do Carl Rogers. Você vai ficar lá um final de semana inteiro, divagando, né? Talvez sem um chão ali de onde você tem que chegar. Eu super não me vejo como essa paciente, mas tem gente que pode dar super certo com esse tipo de terapia, né? Aí a Maria Antônia continuou falando, né? Eu fazia como uma psicóloga e logo depois a gente fazia o grupo. Ah, legal. Tinha então a individual e depois tinha a grupal. Legal. No texto que eu separei sobre análise do comportamento, vai ter uma fala sobre isso. Que é importante você ter também um momento individual com os pacientes do grupo, para você poder saber, né? Entender melhor a demanda, saber quem são eles. Eu gosto dessa abordagem, de você ter um momento individual e um momento grupal. Mas nem todas as terapias de grupo são assim. Às vezes é só a parte grupal, né? Então, gente, fechamos essa parte, então, de apresentar um pouquinho de cada teoria, um pouquinho de cada contribuição de cada autor. Como eu falei, seria superficial, né? A gente não consegue entrar profundamente nos autores. A gente vai fazer isso a partir da semana que vem,
que é quando começam os trabalhos em grupo, correto? Quem tinha ficado de anotar os nomes dos grupos e as datas? Foi a Tereza? Já não me lembro. Foi, professora, eu e a Luísa. E você já me mandou? Já mandei sim, foi pelo WhatsApp. Mas se a senhora quiser, eu posso mandar pelo e-mail. Tá. Deixa eu ver aqui como tá. Quem mandou foi a Tereza ou foi a Luísa? Foi eu, Tereza. Ah, você mandou no arquivinho aqui. Beleza, em PDF. Maravilha. Ótimo, ótimo. Então, hoje é dia 16, certo? 17, 19, 21. Semana que vem, dia 23, então, a gente tem. Cadê, né? O grupo do Kurt Levin, o grupo do Moreno e o grupo do Rogers. Então, hoje, né, foi uma introdução sobre esses autores, a semana passada e hoje, né? Foi uma fala mais rápida minha. A minha ideia é que os grupos, né, façam a pesquisa e tragam de forma um pouco mais aprofundada esses autores. Também não aprofundado demais, né? Porque são três grupos por aula, então também não vai dar pra gente ver tão aprofundadamente. Na verdade, assim, a disciplina inteira a gente não vai conseguir ver aprofundadamente ninguém. A gente vai passar, né, por diversos autores para vocês entenderem que existem diferentes visões e formas de trabalhar com grupos. Então, semana que vem eu aguardo vocês. Beleza? Vocês é que conduzirão. Vai ser vídeo ou vai ser ao vivo? Eu não lembro mais também o que eu propus para vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. As orientações. Eu acho que você falou que preferia que fosse ao vivo, mas quem tivesse problema com a internet. Podia fazer vídeo? Isso. Aí só um detalhe, quem for fazer vídeo tem que mandar antes, tá, gente? Tem que poder colocar, tá? Manda o link para mim, por favor. Não tá abrindo. Alguma dúvida sobre o trabalho? Como vai ser realizado? Professora, quanto tempo mais ou menos, tipo, os grupos vão ter para apresentar? Eu coloquei tudo isso no projetinho aqui, calma aí. Trabalho, intervenção, não, vocês fundamentos. Eu tô só consultando. Ah, que achei. Consultando porque, como eu tenho trabalho em mais de uma disciplina, às vezes eu acabo misturando uma coisa com a outra. Coloquei aqui, ó. A apresentação deve durar de 20 a 30 minutos, tá? E coloquei também, as apresentações acontecerão durante as aulas. E aí eu complementei depois oralmente, né? Só se alguém tiver problema com a internet, pode mandar vídeo antecipado. Mas o vídeo também tem que durar de 20 a 30 minutos. Aqui. Eu mandei isso pra vocês? Eu acho que eu mandei, não mandei? Mandou no e-mail, se eu não me Que engano. ótimo. Ótimo. Gente, minha memória tá péssima, vocês estão vendo. Tem trabalho de mais de uma disciplina e eu ponho tudo registrado bonitinho para não esquecer depois o que eu pedi para cada disciplina. Então, semana que vem teremos aí, então, as apresentações dos grupos. Qualquer dúvida, me fale agora, perguntem, fiquem à vontade. Espero que a gente consiga aí ter bons trabalhos. Então, vamos para a chamada, então. Para a gente fechar a aula de hoje. Então, hoje é dia 16, como eu já disse. Alice? Tá aí? Vou deixar o chat ligado, que às vezes a pessoa fala aqui, né? Então a Alice não tá. Ana Carolina Ferreira. Presente.
Ixi, sem querer, cliquei no lugar errado. Ana Carolina Salles da Silva. Presente. Ok. Andréia Rocha. Ana Fernandes. Bianca Morgado. Presente. Caio Henrique. Presente. Clara Helena. Tá. Gente, alguém sabe da Ana Fernandes? Ela tá com 3 faltas já. Mas na outra aula ela participa bem. Na aula de aprendizagem. Não tá mesmo. Tá. Vou voltar então. Daniel José. Presente. Emanuele Gomes. Presente. Fernanda Lippe. Presente. Beleza. Fiore Simões. Flávia Carolina. Presente. Gabriel Barros. Presente. Gabriel Souza. Gabriel Vinícius. Giovana França. Presente. Guilherme Oliveira. Eu. Igor Ribeiro. Presente. Presente. Isabela Carlota. Presente. Isabela de Mello. Presente. Isadora Lopes. Presente. Jean Lucas. Professora, hoje ele acabou de descer para ajudar a mãe dele a trazer as compras. Tá bom. Vou colocar presença então. Jéssica Daniele. Presente. Jéssica Fernanda. Lara Araújo. Presente. Lara Gonçalves. Presente. Larissa de Castro. Presente. Lavínia Emparanza. Letícia Souza. Luana Junqueira. Tá aí também. Lucas Marini. Presente. Lucas Raimundi. Presente. Luísa de Abreu. Presente. Aí, né? Luísa de Oliveira. Professora, ela teve que sair no finalzinho da aula, mas ela estava aqui, eu tava até com a câmera ligada. O Fiore tá falando também que a conexão caiu na hora da chamada. Tá bom, Fiore. Vou voltar aqui na presença. Então, Luana tava aí. É Luísa, né? Maria Antônia. Tava falando no chat, né? Tá presente. Maria Clara. Tá aí também. Maria Isabelle. Presente. Marina de Toledo. Tá aí. Presente. Monique Fernanda. Natália Almeida. A Monique tá. Natália Almeida. Tá Tá aqui. também. Pedro Lima.
Oi, presente. Poliana Laura. Presente, professora. Rafael de Oliveira. Aí. Rafaela Andrade. Presente. Rafaela Vargas. Presente. Raquel Bianca. Aí. Raíssa Helena. Presente. Sofia Alves. Presente. Sofia Batista. Presente. Tereza. Tava aí falando comigo. Vitória Carvalho. Presente. Yasmin Cristine. E Nicole Moraes. Nicole tá aí? Alguém que não foi chamado? Então, gente, muito obrigada. Uma coisa que eu não falei para vocês. Esses dias alguém perguntou como é que faz para pegar acesso às chamadas. Oi? Professora, desculpa, a minha conexão caiu durante a chamada, Quem é? por sorte, né? É o Quem é que tá Fiore. falando? Eu já dei Fiore, presente pra você, Fiore. Eu vi no chat obrigado. lá que você colocou, tá bom? Valeu. Ó, gente, alguém que me perguntou esses dias como tem acesso às chamadas gravadas, né? Quando eu ponho aqui para gravar, a hora que acaba a aula, fica aqui no chat um quadrinho escrito baixar. Para mim aparece, depois vocês me confirmam se aparece para vocês também. Aí quem quiser ter acesso à aula que foi gravada, é só vir no chat, né, futuramente, e baixar a aula, tá bom? Um abraço a todos, até semana que vem. Tchau, professora. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Tchau, professora. Bom final de semana. Professora. Professora, obrigada pela aula. Obrigada, gente. Lavínia, deixa eu ver se eu dei presença para você. Tá falando que eu não ouvi? Realmente, Lavínia estava com falta. Vamos lá. Lavínia. Beleza, Lavínia. Fechou. Até mais, gente.